Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queria começar essa pregação com uma ilustração, um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Então, em 1945, se você lembra um pouquinho de história, você vai lembrar que nesse ano terminou a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães se renderam incondicionalmente às tropas aliadas. E nesse ano final da guerra, aconteceu um fato muito triste que ainda é questionado aí pelos historiadores, ou aqueles que querem resgatar ou recuperar a história. Um fato muito triste na cidade de Dresden, na Alemanha, onde os aliados bombardearam e destruíram totalmente aquela cidade. E nessa cidade vivia uma senhora, e essa senhora estava, antes do bombardeio, ela pediu a Deus para que essa senhora, ela orou a Deus para que Deus não permitisse a ela que o dono da casa onde ela vivia despejasse ela dessa casa. Essa mulher, ela morava de aluguel e ela estava sem dinheiro já há algum tempo. Guerra traz essas consequências, miséria, fome, escassez completa. Não tinha como pagar o aluguel, e logicamente o dono da casa, precisando de dinheiro, cobrava aluguel, então ficava esse impasse. E esse dono da casa então resolveu expulsar, despejar essa senhora. E o inverno desse ano na Europa foi extremamente rigoroso. Então veja a situação: essa senhora, ela tem que honrar o seu compromisso, não pode, por outro lado, também pedindo para ela, precisando realmente. E o inverno é muito rigoroso e ela agora se vê numa situação onde ela vai ser colocada para fora, totalmente desassistida. E essa senhora então havia orado muito a Deus, ela estava orando muito a Deus sobre essa situação, e ela orava para que Deus não permitisse que ela fosse colocada para fora e então sofresse na rua, naquele frio, naquele inverno terrível. O dono da casa então, ele deu um prazo final para essa senhora, e ela deveria sair nos próximos dias, e não sabia-se para onde ir. E finalmente o dia da sua saída chegou. Ela teve que tomar a rua e, sem destino, seguir para sabe-se lá onde. E com lágrimas nos seus olhos, essa senhora então, ela se dirige ao seu pastor e ela disse ao seu pastor: pastor, Deus não me ouviu, pastor. Deus não atendeu minha oração, Deus não me ouviu. E ela se derramava de lágrimas, chorava muito. E o pastor nada teve a dizer a ela naquele momento. Ele simplesmente não sabia o que responder àquela senhora naquele momento. E ela então seguiu o seu caminho e ela foi para algum lugar. E então, algumas semanas mais tarde desse despejo, entre os dias 13 e 15 de fevereiro desse ano de 45, essa cidade de Dresden, ela foi duramente bombardeada por ingleses, americanos, e em 4 ataques surpresas de noite, ou seja, ninguém espera um ataque noturno, mas eles chegaram, nada mais, nada menos do que 1.300 bombardeiros pesados. Eles lançaram 3.900 toneladas de bomba nessa cidade. E uma dessas bombas caíram exatamente na casa em que aquela senhora havia morado há poucos dias. Destruiu totalmente. E essa casa, então destruída, levaram com ela, morreram ali os moradores que haviam alugado essa casa. Então a senhora saiu, os outros chegaram e foram mortos naquele bombardeio. Então, dias depois, o pastor daquela senhora foi à sua procura, foi buscar aquela senhora. E certo dia, esse pastor encontrou ela e ele disse para ela as seguintes palavras: Deus ouviu a sua oração, mas foi de um modo diferente daquilo que você esperava. Você esperava um teto sobre si, mas veja que caiu sobre esse teto. Deus sempre responde da melhor maneira possível. Foi isso que ele disse a ela. Meus irmãos, o domingo 45 fala sobre a oração. E devemos saber como orar. E também devemos saber como esperar.
Deus tem a resposta correta. A Ele quem sabe melhor do que nós aquilo que nós pedimos. O que nós devemos fazer é orar e confiar a Deus os nossos pedidos. Infelizmente nós não costumamos, meus irmãos, a orar como nós deveríamos. Nós oramos desejando que tudo se cumpra, do nosso jeito. É assim que a gente faz, como crianças mimadas. Senhor, cumpra assim, senão eu não posso mais servir. E assim oram, esperando que tudo dê um jeito na hora, que aconteça na hora. Infelizmente, irmãos, temos essa atitude e também outras. A outra atitude é que nós não costumamos orar muito, não é verdade? Nós não somos, em geral, pessoas de muita oração. Nós oramos sim em momentos de dificuldade, especialmente nesses momentos. Nós então nos derramamos diante de Deus, nós buscamos a sua face e buscamos respostas, como essa senhora da nossa introdução. Nós não oramos muito quando as coisas vão bem. E por isso, nós acabamos agindo mal quando as coisas também estão indo mal. Então, Deus nos chama a ouvir sobre a oração nesse culto e vamos entender então e aprender o que Deus requer de nós nesse dia do Senhor e como nós devemos nossa atitude para com as nossas orações diante de Deus. Então, a título de ter um tema sobre essa pregação, poderíamos expressar o seguinte: Deus nos chama a orarmos como parte principal da nossa gratidão. Isso também está expresso aí na nossa primeira pergunta e resposta. Então, essa oração com gratidão, ela tem 3 características. Essa oração, ela é com entendimento. Então vamos aprender o que é oração. Essa oração é com confiança. E essa oração é uma oração paciente. Então, esses 3 aspectos estarão nessa pregação. Essa parte da gratidão que Deus exige de nós, ela é com entendimento, confiança e também com paciência. Caros irmãos, será que de fato nós demonstramos alegria e gratidão a Deus com uma vida de constante oração? Será que a oração é parte principal da gratidão que Deus exige de nós? Ou a oração é a parte mais negligenciada da gratidão que Deus exige de nós? Geralmente, meus irmãos, nossas orações se resumem a aquelas orações feitas nas refeições, no almoço, no café da manhã, ou na janta, ou aquelas orações antes de dormir, e elas são tão assim superficiais que muitas vezes estamos orando essas orações na nossa cama e já de repente nos damos conta que é outro dia, a gente nem terminou a oração, a gente nem nós nos atentamos, não nos atentamos para a nossa oração. Essas orações nas refeições geralmente são muito repetitivas. Nós não achamos novas palavras para acrescentar a essas orações. E as crianças na casa são as primeiras que percebem como o nosso vocabulário é muito limitado na nossa oração. Então, nossas orações, elas tendem a se tornar um ritual, meramente um ritual vazio. Talvez você esteja se perguntando se orar por um costume ou um ritual é ruim. Não, não é ruim orar por um costume, né? Não vou dizer mero, mas por um costume. Mero costume sim é errado. Então, será que a sua rotina é errada? Não, irmãos. O costume de orar é uma coisa boa, mas temos que sempre, meus irmãos, estarmos acima do mero costume ou de fazer as coisas como mero ritual. Isso deve ser evitado. Como cristãos reformados, que temos uma boa prática, culto, vida lá fora, aqui na igreja, é muito fácil a gente não interagir com o costume ou a tradição e nos afundarmos então numa prática meramente ritualística e vazia. Não pode ser assim. Devemos avaliar cada aspecto da nossa vida, seja no culto, seja na nossa vida pessoal, nas nossas práticas individuais. Não pode ser um mero formalismo ou um processo mecânico. Não. Se fazemos orações por mero costume ou de forma mecânica, qual é a diferença, por exemplo,
das falsas religiões. Qual é a diferença, por exemplo, da religião islâmica? Os muçulmanos oram nas suas mesquitas, no local de trabalho, eles oram em casa também. Eles interrompem seus afazeres e cumprem ali o seu chamado de oração. Eles fazem isso 5 vezes ao dia, os muçulmanos, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol, à noite, eles fazem as suas orações. E talvez podemos dizer que eles são campeões da oração em comparação conosco. Mas, meus irmãos e irmãs, a oração, então, conforme nós estamos vendo aqui, é a parte principal da gratidão que Deus exige de nós. A oração, ela expressa a alegria pela salvação. Então, a oração deve ser acompanhada de entendimento, não uma coisa vazia. Entendimento, primeiramente, da salvação do Senhor. A salvação é um presente do Senhor. E, portanto, estando alegres por esse presente que nós não merecíamos, nós devemos então orar a Deus muito mais do que o costume. Costume vazio, com palavras soltas, sem reflexão, não expressa essa gratidão que Deus exige de nós. Mas com entendimento, com confiança. A primeira parte desse entendimento que devemos ter na oração de gratidão, a primeira coisa desse entendimento, meus irmãos, é a necessidade. Devemos entender que isso é uma coisa necessária. Devemos entender que Deus exige de nós essa oração. É necessário que um verdadeiro cristão atenda às exigências de Deus. E Deus não exige aquilo que é difícil, Deus exige isso como gratidão a Ele. Gratos pela salvação que devemos ser. Então, se nós queremos frutificar, revelar que nós estamos gratos, salvos, a oração é um fruto que evidencia isso. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser magnificado pela salvação que Ele tem nos concedido. Deus quer ser honrado por essa salvação que Ele efetuou a nós. Então, meus irmãos, é um duplo efeito aqui que nós temos nesse entendimento. Aquilo que Deus exige de nós, Ele requer isso por salvação que Ele efetuou a nós, e Ele quer nos fazer confiantes nessa salvação a Ele. Tudo isso está englobado na oração. Uma oração com entendimento, é uma oração que se aproxima cada vez mais dessa gratidão. A segunda coisa que devemos entender em relação a esse entendimento é a frequência dessa oração. Na primeira parte desse entendimento, nós ouvimos que essa oração ela é uma necessidade de gratidão, e agora a frequência dessa oração. Então, essa oração dos irmãos é uma coisa contínua. Nós oramos, nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Quem é grato a Deus pela salvação e quer estar conectado com essa salvação, quer estar atendendo à exigência de Deus, quer mostrar gratidão, é alguém que ora continuamente. A gente está sempre orando. Nisso, meus irmãos, embaixo dessas orações contínuas está o fato seguinte: que Deus quer nos dar a sua graça e o seu Espírito. Então é isso que nós devemos entender quando nós estamos orando continuamente, entender que nós precisamos da graça de Deus continuamente e precisamos do Espírito Santo continuamente em nossas vidas. Então veja, a exigência de Deus é para que essas coisas sejam operadas. É uma boa, uma excelente exigência. Deus quer gerar confiança em nós, enquanto nós estamos atendendo a essa oração contínua. Agora, talvez você se pergunte, por que nós precisamos ainda da graça e do Espírito? Será que nós já não temos essas coisas? Por que orar por algo que nós já temos? Então vamos ao entendimento
dessa parte. Meus irmãos, nós devemos entender que nós estamos numa batalha agora. Conforme o apóstolo Paulo em Gálatas, o espírito milita contra a carne. 1 Pedro 5, o diabo está aí como inimigo, um leão rodeando a nós, esperando alguém fraquejar para que possa tragar. Então, por que uma oração por graça e pelo Espírito Santo? É por causa disso. Os nossos inimigos estão aí. Os nossos inimigos são declarados e nós precisamos estarmos protegidos. Nossos inimigos são o diabo, o mundo e você mesmo, a sua própria carne, o seu próprio coração, é o seu inimigo. E nós somos sempre, constantemente, angustiados, sofremos nas mãos desses inimigos. Continuamente isso, e continuamente então devemos buscar a graça e o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Salmo 50, 15 diz: clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei e você me honrará. Deus quer que nós oremos para que nós possamos ver a salvação de Deus. E para vermos a salvação de Deus, que está implícita que nós reconhecemos que estamos enfrentando alguns inimigos. Então quem não ora continuamente, meus irmãos, também não entende que tem inimigos contra os quais deve lutar. Isso é subestimar os nossos pecados, os nossos inimigos. E a consequência é queda, tristeza, pecado, muito pecado. E depois a pessoa está: por quê? Ninguém me ajuda agora. A igreja não me ajuda. Os irmãos se afastaram de mim. Muitas vezes, meus irmãos, é uma falta de um correto pressuposto da sua situação agora. Você considera, já tem a graça e o Espírito, então isso é suficiente. Não. Deus está nos chamando a orar para que essa graça e esse Espírito continuem atuando em nós. Subentende-se que nós entendemos que estamos em batalha e, portanto, precisamos ser salvos nessa batalha. Felizmente, nós esquecemos muitas vezes dessa parte. Nós queremos a salvação, que ela é pela graça, não pelas obras, que Deus começou com a obra, Ele vai completar. Tudo isso é verdade, mas no intercurso, no meio do caminho, existe, irmãos, o processo da santificação, onde nós estamos diante de várias situações. Nós vamos experimentar várias coisas que estão contribuindo para a santificação. E essas muitas coisas são as dificuldades, são os inimigos, são os altos, os baixos. Podemos cair algumas vezes. Então, oramos com esse desejo da operação da graça e do Espírito de Cristo. Nós oramos pela manutenção da nossa vida, meu Deus. E não é da vida só espiritual ou, do outro lado, só a vida material, o corpo. Não. Nós oramos por uma salvação completa, somos corpo e alma. Não dividimos essas coisas. Nós somos afetados nessas duas realidades. Então precisamos de orar continuamente para que Deus nos mantenha fisicamente, para que Deus nos mantenha espiritualmente. Você está orando por isso? Você se considera um super crente, um super homem, forte? Meus irmãos, quando você estiver enfrentando tristezas profundas na alma, eu não vou dizer que toda tristeza era fruto do pecado, mas muitas vezes pode ser fruto da sua própria negligência. Deus exige oração para que nós vivemos uma vida confiante. Deus, meus irmãos, Ele pode nos deixar muitas vezes em situações muito difíceis mesmo, para que nós possamos atentar para essa necessidade, para que nós precisamos estar em contato com Ele, para que nós estejamos orando, buscando Ele mais e mais, a sua graça e o seu Espírito. Então entenda aquilo que Deus quer por meio da oração. Deus pode nos permitir um câncer ou alguma outra doença grave, e então começamos a orar de maneira mais fervorosa. Buscamos mais a Deus, ou Deus pode nos deixar cair em pecado grave, como Davi, como Pedro, para que nós nos lembremos e precisamos orar a Deus.
Para que precisamos pedir a sua ajuda. Veja, meus irmãos, a oração, ela é uma necessidade exigida por Deus. Com esse entendimento que os irmãos estão tendo, os irmãos deveriam não tomar outra decisão, a não ser buscar cada vez mais a Deus em oração. Não podemos negligenciá-lo. A negligência leva a consequências difíceis nas nossas vidas, que Deus nos permite, para que nós, no seu amor, para que nós possamos buscar mais a Ele. A terceira coisa que precisamos entender na oração é a sua frequência. Já citamos 1 Tessalonicenses 5, 17 até 18: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então veja isso novamente nesse texto. Esta é a vontade de Deus. Essa oração é a vontade de Deus. Orar sem cessar é a vontade de Deus. Ele exige isso, Ele quer ser louvado o tempo todo. Então é para isso que a oração coopera no final. Estamos diante de várias situações, e orando e recebendo o que nós precisamos, nós vamos orar, vamos louvar a Deus o tempo todo. Deus quer o tempo todo ser louvado por nós. Ele que ajuda o tempo todo, quer ser o tempo todo reverenciado e magnificado por nós. Deus quer que nós confiemos nele o tempo todo. Então, o que é essa oração sem cessar? A gente fala sobre isso, sobre frequência. Será que é ficar em várias campanhas de oração, deixando a casa, deixando de cuidar da família, deixando de trabalhar, para ficar em ciclo de oração e orando o tempo todo? Será que isso é piedoso? Será que isso que Deus requer de nós? A resposta é não. Orar sem cessar significa orar em todo o tempo e em todas as circunstâncias, boas ou ruins, não necessariamente dobrando o seu joelho, mas orando a Deus no pensamento, seja lá onde você estiver, seja lá o que você estiver fazendo, sujeitando todas as coisas a Deus e agradecendo todas as coisas a Deus. Um dia você recebe o ar que você respira quando vai para o trabalho, orando, agradecendo: Senhor, muito obrigado por isso tudo. Uma bênção que eu posso desfrutar dessa criação tão bonita. É uma bênção que eu possa ter o trabalho, que eu possa trazer o pão para a mesa da minha família todos os dias. É uma bênção também que nas circunstâncias ruins o Senhor está me ensinando a depender dele. É uma bênção, Senhor. Orai sem cessar. Orai em todo tempo e em qualquer circunstância. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Nós não somos ansiosos muitas vezes. Às vezes bate aquela ansiedade: caramba, e agora? Eu preciso disso agora. Senhor, eu não estou aguentando isso não. Senhor, de repente uma nuvem negra pairou, estou confiante, estou me sentindo um bom cristão desse dia, porque não estou confiando tanto. A ansiedade está inundando a minha mente, está dominando as minhas atitudes. E aí Filipenses 4, 6 fala: não andeis ansiosos. E aí, qual é a solução para isso? Qual é o remédio para isso? É ir no psicólogo, ficar lá sentado no divã, no psiquiatra, e ficar voltando para identificar aquilo que causou ansiedade, então consertar aqui e pavimentar o terreno para que tal pessoa possa viver uma vida mais positiva? Não. Filipenses 4,6 diz: mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é o melhor remédio contra a ansiedade? É a oração. Deus não quer que nós vivamos ansiosos. Claro, as ansiedades vão tomar nossas vidas algumas vezes, porque a nossa fé não é sólida. Nossa fé tem altos e baixos, mas Deus não quer que nós vivamos em ansiedade, porque essa vivência na ansiedade não é um comportamento daqueles filhos de Deus. É um comportamento daqueles que não servem a Deus, que estão correndo por todo lado, porque precisam de coisas para se protegerem. Não tem Deus quem faz isso por eles. Eles não compreendem isso. Então, portanto, se depende deles, eles têm que correr atrás das coisas. Mas o Filho de Deus sujeita todas as coisas
aos pés da cruz de Cristo, espera e confia e recebe, de forma que possa retornar a Deus em forma de glorificação. A ansiedade contínua é uma característica não dos filhos de Deus, mas é uma característica daqueles que não servem a Deus. Deus concede a sua graça e o seu Espírito àqueles que continuamente oram a Ele. Ele concede proteção, meus irmãos, em meio às adversidades. Ele concede paciência na adversidade. É isso que nós precisamos, especialmente agora, nesse momento. Adversidades, precisamos ter paciência, confiança. Em meio ao sofrimento, confiar em Deus. Esse Deus que no seu Espírito enviado a nós nos concede características positivas de servo do Senhor. Esse Espírito, conforme Gálatas 5, 22, 23, nos faz externar essas virtudes: amor, alegria, paz, paciência, que é a longanimidade, né? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ore, o Espírito Santo atuará e você externará essas virtudes que vêm do Espírito. Meus irmãos e irmãs, nós seríamos muito tolos se nós desprezássemos tudo isso que Deus quer de nós através da oração. Na verdade, mas é justamente aquilo que nós fazemos quando nós negligenciamos a oração. Estamos sendo tolos e dizendo: Senhor, não preciso dessas coisas na minha vida. E qual é a consequência das nossas falhas, da nossa negligência? Qual é a consequência de nós não fazermos aquilo que Deus exige? Quando nós pensamos em exigência de Deus, pensamos nos mandamentos. Mas aqui estamos diante de uma exigência de Deus, a oração. Qual é a consequência disso? A consequência é cair no pecado. A consequência é cair nas frustrações da vida, em situações que podem deixar marcas inevitáveis na nossa vida até o fim. Um exemplo disso: pense num jovem cristão que não ora a Deus e não pede a Deus sobre o seu futuro, o seu trabalho, não ora a Deus sobre o seu cônjuge futuro, seja um jovem cristão esperando uma moça, ou vice-versa, uma moça esperando um rapaz, e de repente aparece uma jovem cristã, ou um jovem cristão, aparece para essa situação de um cristão. Mas esse jovem ou essa jovem, que a outra pessoa não está orando, ela aparece e ela não serve a Deus. É um exemplo de um jovem que se atrai por uma jovem que não serve a Deus. A menina é bonita, ou o rapaz é bonito, mas não tem compromisso com a fé, não tem compromisso com a igreja. Eles entram no relacionamento, passa-se o tempo, e esse relacionamento começa a não dar certo, de repente houve uma separação. Nada foi buscado em oração em relação a essa vida, a esse aspecto da vida que é o relacionamento. De repente Deus permitiu que aquela pessoa seguisse o desejo do próprio coração, e a situação foi essa separação, esses corações partidos, e se envolve filhos, a situação fica pior, porque agora existe esse filho que, apesar da separação, aquelas pessoas vão ter que cuidar até o fim da sua vida, vão prestar responsabilidade àquele filho até o fim das suas vidas. Então esse é um exemplo de situação onde não se busca o Senhor e as consequências, quando elas chegam, consequências podem perdurar até o fim da vida. Podemos falar sobre carreira, um jovem que não ora por uma carreira, orar sobre os estudos, orar sobre se mudar para outro lugar. Eu estou pensando em mudar para aquele lugar, sem oração. Não funciona, meu irmão. Sem oração, pensando: Senhor, será que lá eu vou poder te servir? Será que lá naquele lugar tem uma igreja onde eu posso te servir? Aí a pessoa não pensa, a pessoa se muda, lá não tem uma igreja onde possa servir ao Senhor, e a fé da pessoa, em queda livre. Vida sem oração
consequências por toda a vida. Então, meus irmãos, você ora sobre diversos aspectos em sua vida, ou você deixa as coisas simplesmente acontecerem? Você simplesmente age sem orar a Deus? Você vai deixar para orar a Deus quando as coisas não derem certo lá na frente? Ou não é melhor orar antes das coisas acontecerem, ou que qualquer decisão seja tomada? Meus irmãos, qual é o filho humilde e obediente que, estando debaixo do cuidado do seu pai, não vai lhe pedir a ele permissão ou autorização? Então, quando nós não fazemos isso, nós estamos dizendo com nossos atos, embora confessemos que Deus é Pai, mas com nossos atos dizendo: Deus não é meu Pai, eu não preciso submeter a Ele qualquer coisa e eu simplesmente faço. Isso é rebeldia. E é justamente, meus irmãos, aquilo que nós muitas vezes fazemos. Não nos aconselhamos com Deus, não pedimos para que Deus nos revele a sua vontade. Então, meus irmãos, se suas escolhas em diversas áreas não são submetidas a Deus, você poderá e, na verdade, você sofrerá as consequências dessa sua negligência. Essas consequências podem ficar para o resto da sua vida. Todo cristão que quer viver em gratidão a Deus, que entende a salvação, entende a exigência de gratidão, ele ora a Deus para que Ele conceda sempre o que é bom, e o que me ajude a desistir do que é mal, e que me ajude a servi-lo cada vez mais. Oração constante nesse sentido, de fato, mostra um relacionamento profundo com o meu Pai Celestial. E mais, meus irmãos, todo cristão que realmente quer viver em gratidão a Deus, sabe, nessas orações, esperar pela vontade de Deus. Esperar é difícil, mas esperar é requerido. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Sempre. Sempre é assim. Sempre Deus tem o melhor para os seus filhos. Lembre-se daquela senhora de Dresden, 1945. Deus sempre tem o melhor. Até quando ele se cala, Deus sempre tem o melhor. Às vezes a melhor resposta de Deus é o silêncio. Deus sempre tem o melhor. O silêncio de Deus, meus irmãos, foi a melhor resposta para essa senhora. O silêncio de Deus também tem o seu valor. Talvez o que você está pedindo agora não vem. Paulo, por exemplo, pediu a Deus para tirar um espinho na carne em 2 Coríntios 12, versículos de 8 até 9. Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor, orei com constância, orei com confiança, para que Deus tirasse de mim aquele espinho na carne. Que Paulo dizia que nós não sabemos exatamente que espinho na carne era esse, mas Paulo sempre pedindo a Deus. E Deus falou para ele o seguinte: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era necessário que Paulo estivesse fraco, se sentindo fraco, para que o poder de Deus agisse na vida dele. Portanto, ele disse: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo não teve o que ele pediu, e ele recebeu aquilo que ele não pediu. Era necessário, era a melhor coisa para Paulo, era receber o poder que vinha de Deus em meio às suas fraquezas. Talvez você tenha muitas fraquezas, se julgue fraco em muitas coisas. Talvez queria, olhando para alguém, dizer: poxa, se eu fosse igual a uma pessoa, eu serviria mais a Deus. Mas eu estou aqui, então não posso servir a Deus nessa condição A, B, C. Eu não tenho tanto para oferecer a Deus como o fulano tem. Então, se eu tivesse, eu poderia servir melhor a Deus. Errado. A cada um, Deus tem deixado numa condição, porque Deus sabe exatamente qual é a nossa real necessidade, aquilo que vai servir para que nós estejamos nele e nunca fora dele. Cristo orou ao Pai para que, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice,
Lá em Lucas 22, 24, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Vemos na sequência que um anjo vinha até ele e o fortalecia. O poder ali de Cristo se aperfeiçoou nessa fraqueza. O Senhor, Ele faz aquilo que lhe apraz. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, adulto, mais velho, espere no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante do Senhor por oração e por súplica com ações de graças. Assim apresente seus pedidos a Deus. Deus vai responder a sua maneira. E a maneira como Ele responder é a melhor maneira. Então confie. E finalmente agradeça sempre a Deus pelo resultado. Se Deus atender ou não atender, agradeça pelo resultado. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Não duvide disso. Deus não é um homem para que minta. Deus não é como você, que agora fala, promete, depois já muda de ideia. Somos assim fracos, mas Deus mantém as suas promessas, respondendo ou não às orações. Deus fez aquilo que é melhor, que foi a melhor decisão. Deus sempre, em qualquer situação, qualquer resposta, vai estar mostrando o seu amor por você. É assim que Ele faz. Na vida de Paulo, a resposta negativa de Deus sobre tirar o espinho da carne cooperou então para essa força maior. Nós já lemos sobre isso. Me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Então, meu irmão e irmã, seja grato, aceite a decisão de Deus. Se Deus permitir uma grande adversidade, seja grato. Hoje, agora, coronavírus aí, todo mundo de máscara na rua, seja grato. Mas ao mesmo tempo, ore a Deus. Uma coisa nunca anula a outra. Ore humildemente para que Deus mude a situação, mas seja grato, não reclame. Se Deus permitir um câncer ou uma doença grave na sua vida, se Deus permitir uma doença, seja ainda grato. O pastor Kennedy, que é bem conhecido nosso, enfrentou um câncer muito grave. Eu particularmente achei que o pastor Kennedy iria ser promovido para a glória, mas graças a Deus ele foi curado. Ele manteve um blog e ele disse exatamente isso: agradeço a Deus pelo câncer. Você já viu alguém agradecer por uma doença? Agradeça a Deus até por doenças graves. Então, meus irmãos, converse com o seu Pai Celestial, ore humildemente a Ele, espere dele a melhor decisão. Jó era um homem íntegro e reto. Assim começa o livro de Jó. Ele fazia sacrifícios a Deus e orava a Deus por ele e por seus filhos também. Num certo dia, tudo virou de cabeça para baixo. Vocês conhecem a história. Ele perdeu tudo, inclusive um bem precioso, talvez o maior que nós pais achamos são nossos filhos. Em Jó, então, no capítulo 1, versículo 20 e 21, nós lemos: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em oração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Por todo o livro de Jó, você vê só Jó ali orando, esperando o Senhor. E no final do livro, nós lemos sobre Jó: eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos veem o Senhor. Então, meus irmãos, é para isso que servem todas as situações da vida, prósperas ou adversidades, para que Deus seja glorificado, para que nós estejamos sempre junto dele. Então, irmãos e irmãs, Deus exige as nossas orações como parte da nossa gratidão a Ele. Ele quer ser honrado por nós. Além disso, Deus exige nossas orações, porque Ele sabe que precisamos mais e mais da sua graça e do seu Espírito até que alcancemos o final da corrida cristã.
Deus deseja enviar a você, não as bombas sobre Dresden, mas as bombardeiros das suas bênçãos. Ele já nos mandou a maior de todas elas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós estamos comemorando a sua vida, a nossa ressurreição que temos nele. Por causa do seu Filho, é que nós temos a certeza de que Deus ouve as nossas orações, que Ele responde às nossas orações conforme a sua vontade. Ele faz o melhor para seus filhos, por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para finalizar, que nós possamos fazer Deus conhecer as nossas necessidades do tempo. Nós entreguemos a Deus as nossas necessidades. Que Ele nos conceda essa disposição para buscarmos a Ele com paciência e esperar com paciência por Ele. E que assim, então, sejamos filhos obedientes, felizes no braço de nosso Pai. Então vamos agradecer e honrar o nosso Deus e Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus nos ajude com a sua palavra.